descobrir Deus. Eis um desvendamento que é necessário para o homem natural. Ele tem que descobrir Deus. Para quê? É a força que muda as situações. Há uma força que muda as situações. E essa força chama-se Deus. O homem tem que descobrir Deus. Muitas vezes eu estou falando de Deus e aparecem pessoas e diz: Luiz Lira, Deus é mito. Eu muitas vezes não respondo a questões. Eu vou no meu foco. Quando a pessoa diz que Deus é mito, eu vejo nessa pessoa a necessidade que ela tem de descobrir Deus. Deus é um horizonte desconhecido para ela. Por quê? Sem dúvida, ela foi educada num outro sistema, onde ninguém presenciou os efeitos da presença de Deus nas suas vidas e perderam o benefício da presença de Deus, aquele que muda as situações. Então ele tem razão absoluta de dizer: Deus é mito. Em outras palavras, Deus não existe. Você está contando histórias da carochinha. Pois ele não vê que ele é produto da circunstância. O homem é produto do meio. Ele foi educado numa casa onde ninguém colocava Deus como mudador da circunstância, onde ninguém conheceu o poder de Deus. Então ele tem razão de dizer: Deus é mito. Mas aí o problema está na educação que ele teve, no ambiente onde ele viveu, que não conheceu Deus. Então não viu as mudanças. Eu vou ler um recado aqui de uma mulher que estava numa cidade que ia ser tomada pelo povo de Israel. Aqui a gente vai ver que essa mulher teve uma grande visão. Ela percebeu quem é o Deus de Israel. Um Deus que muda as circunstâncias. Um Deus que tira um povo cativo para mudá-lo para um povo de liberdade, para um povo livre. Um Deus que quebra as algemas, as correntes da realidade. Um Deus que muda a circunstância. Essa percepção que muitos em nossos dias, essa mulher, há 1500 anos de Cristo, ela viu que o Deus de Israel muda as condições. Então eu vou ler aqui o registro dela. Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço. O terraço é onde ela escondeu esses espiões, que é Josué e Calebe. E disse a eles, o que ela disse: sei muito bem que o Senhor
que vocês adoram. Olha só como ela sabia. Sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar esta terra a Israel. Veja o saber dessa mulher. Ela estava numa cidade protegida por uma grande muralha que era intransponível. Mas ela sabia que o Deus de Israel ia entregar aquela cidade protegida por uma muralha nas mãos de Israel. E qual o produto disso? Sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar esta terra a Israel. Resultado: todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados. Olha a percepção dessa mulher. Ela sabia que aquela cidade protegida por aquela muralha seria entregue às mãos de Israel. Por Deus, pelo Deus de Israel. O Deus que muda a situação de um povo. Aqui tem muitas lições que temos que passar para este mundo. De homens que dizem: Luiz Lira, Deus é um mito. Tem milhões e milhões de pessoas nessa crença de que Deus é mito. Por quê? Porque o homem é produto do ambiente onde ele vive. E certamente estas pessoas onde vivem, ninguém lhes falou sobre o Deus de Israel, o Deus que muda circunstâncias, o Deus que muda realidades. E eles ficam achando, e vão viver achando, vão continuar achando que Deus não existe. Com isso, vão perder as providências que Deus deu para o homem. Sem dúvida alguma, essas pessoas são educadas num sistema evolucionista, aonde não crê no Criador. Mas elas não são imparciais ou indiferentes. Elas têm uma crença, mas elas creem na ciência do homem, no saber do homem, no evolucionismo. Mas talvez nem tenha consciência de que estão crendo numa doutrina de homens, no evolucionismo. E vivem nesta doutrina do evolucionismo, que é uma doutrina que vem da ciência, dos homens de ciência. E seus pais foram educados nessa doutrina dos homens de ciência. E eles estão baseados nessa plataforma e por isso não conseguem ver Deus de forma alguma. Pois Deus somente é conhecido através da pregação. Por isso que Jesus disse que temos que pregar para tornar Deus conhecido neste mundo. E esta pregação, esta medida, vai se chamar a medida da fé.
Esse povo não tem fé em Deus. Eles têm fé no evolucionismo. Eles têm fé na ciência. Porque desconhecem o Deus de Israel. O Deus que pode mudar a realidade num abrir e piscar de olhos. O Deus que tira um povo do cativeiro do egípcio e o leva para a terra da liberdade. A terra onde tem leite e mel. Deus quer conduzir você para um caminho de vitória, um caminho de confiança, pois somente isso traz felicidade ao homem. E a confiança somente vem por um ato de fé e fé na palavra de Deus. Aí você tem que achar os instrumentos, as condições para você conhecer Deus. Mas para isso, você tem que aprender. Os seus ouvidos têm que mudar de direção e ouvir uma outra música. Tem que tirar a música da ciência dos seus ouvidos. Tem que tirar a música do evolucionismo dos seus ouvidos. Você tem que saber a música de Deus e dançar a música de Deus. Isso somente vem através do conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus, o homem perece. Por isso que as Escrituras dizem: meu povo morre por falta de conhecimento. Porque Deus, diz as Escrituras, amou o mundo. O mundo. Não é igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismos. Não são colégios, instituições religiosas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É esse presente que Deus quer que o mundo conheça e que Ele já deu. Primeiro lugar, que Deus ama o mundo. E esse mundo que Ele ama é você, sou eu, somos nós. Pois nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, para que espalhemos o amor nessa terra, para que vejamos que viemos de um só, um Criador, um Criador de amor, para que vejamos que somos iguais. Deus não está olhando a sua situação econômica, a sua situação social, a sua educação, os seus títulos de mestre e doutor. Se você foi formado lá na Harvard dos Estados Unidos, Deus não está olhando o seu currículo. Deus ama você. É isso que Ele quer que nós propaguemos para este mundo. Materialista. São materialistas por falta de conhecimento. E aí ele vai dizer: Luiz Lira, você está falando de Deus, Deus é mito. Na cabecinha dele. Porque tudo isso é produto das circunstâncias, do ambiente onde ele viveu. O homem é produto do seu meio. Ele não teve conhecimento de Deus. Os seus pais não tiveram conhecimento de Deus, seus avós não tiveram conhecimento de Deus.
Então, eles não têm o lado espiritual, o lado da segunda casa. Eles só conhecem a casa do corpo e da mente. Eles não conhecem a casa do espírito. Eles não sabem que eles são espirituais. Eles veem o corpo porque, olha, eu sinto o corpo, eu passo batom na minha boca, é porque eu tenho corpo. Eu passo rouge na minha face porque eu tenho corpo. Eles sabem que tem corpo, eles acreditam, foram ensinados assim. E a solução, quando o corpo adoece, é correr para o médico, a ciência, que não tem nenhum mal. Que é a solução mais devida para o homem que crê no corpo. É procurar a solução naquele que conhece o corpo. Ele crê que é na inteligência, porque ele pensa. Ele sabe como se dirigir na realidade. Mas ele desconhece que ele tem um espírito. E esta é a condição básica para ele conhecer a realidade de Deus. Deus, você somente pode conhecê-lo através do espírito. Jamais você vai conhecer Deus através da mente ou através do corpo. É a condição básica. Se você não se tornar um homem espiritual, você jamais conhecerá Deus. Pois Deus, a sua natureza é espírito. Somente o espiritual pode conhecer o espiritual. Por isso que diz que a glória da segunda casa é maior. Porque é plano de Deus que o homem seja dirigido pelo Espírito. O homem somente foi dirigido pela mente a partir do pecado. Porque a mente exige processo para realizar qualquer ação. Se você for na justiça, você vai fazer um processo. Para realizar qualquer ação, a mente precisa de um processo. Mas a fé, o espírito, não precisa de processo. Ele faz a mudança imediatamente, num abrir e piscar de olhos. E a essa mudança das circunstâncias imediatamente, nós vamos chamar milagre. Milagre. Eu creio em milagre. Porque eu creio em Deus. Mas isso não vem à toa. Você tem que conhecer a vontade de Deus para depois você usufruir dos benefícios da sua presença. Onde chega a sua presença, a realidade muda. Foi isso que Raabe entendeu quando socorreu aqueles 2 espias na sua casa. Esse povo é um povo abençoado porque o Deus dele os abençoa, está com eles. E eles atravessaram o mar. O mar se abriu para eles passarem. Diante da ameaça do faraó, que estava atrás deles em perseguição para extingui-los. E Raabe sabia que esse Deus ia entregar o território onde ela vivia, cercado por uma grande muralha intransponível, e entregar o povo, esse povo, nas mãos de Israel. Porque Israel tinha Deus. Israel temia a Deus. Israel sentia a presença de Deus. Então esse Deus ia acabar com tudo que fosse obstáculo na vida de Israel. E Jericó era um obstáculo no caminho de Israel. E Raabe percebeu e deu abrigo e proteção para esses vigias. E disse essas palavras que Deus
de Israel era com eles. Por isso, eles se tornariam vencedores. Esse mesmo Deus de Israel quer estar com você, meu amigo. Mas você tem que conhecer as suas palavras. Aí, então, você vai ter fé. O que é fé? Fé é uma coisa muito simples. Fé é simplesmente você conhecer a palavra de Deus e depois agir nela. Aí está a condição básica para mudar toda a situação da sua vida, quer de doença, quer econômica. Qualquer cativeiro cai por terra diante da presença de Deus. Mas você tem que descobrir o caminho de Deus, quer dizer, as condições para Deus atender você. E uma das condições primordiais é que você se torne um homem espiritual. Jesus disse: você tem que ser uma nova criatura. Você tem que descobrir a nova criatura dentro de você, a criatura espiritual, que vem somente por ouvir a palavra. Se você não ouvir a palavra de Deus, você jamais gestará dentro de você a nova criatura, a criatura espiritual. A segunda casa, o homem espiritual. Este é o poderoso. É esse que sabe como dirigir a sua mente e o seu corpo. É esse que sabe entrar em contato com o Deus espiritual. Este é o homem de fé. E Deus quer que você seja uma mulher, um homem de fé. É uma boa nova, né? Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você é igrejeiro, denominacionalista, um tradicionalista, um sinagogueiro. Por esse caminho da sinagoga você jamais entrará no reino de Deus. Você tem que mudar, deixar de ser religioso, mas conhecer a presença de Deus. Bonito, né? É assim que você vai se tornar uma nova criatura. O Deus que muda as circunstâncias. O Deus que muda a realidade. Se você está doente, a palavra de Deus diz: enviou sua palavra e o sarou. Passarão o céu e a terra, estas minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. O homem natural tem que conhecer essa palavra para tornar-se no homem espiritual. Esse homem que conhece o poder de Deus. E que vai dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu não vivo, agora Cristo vive em mim. Esse Cristo é a nova criatura dentro de Paulo, o ser espiritual, que Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que conhecer, que é nascido da água e do Espírito, nascido da palavra. Por isso que ele tem que ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir pregação, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai desenvolver este ser espiritual dentro de você. E você vai chegar numa estatura tal que um dia vai dizer como o apóstolo Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. A nova criatura. Valeu, né? Senhor, obrigado por esse ensinamento, em que Deus muda as circunstâncias. Deus muda a realidade. Isso é o poder espiritual, no abrir e piscar de olho. Mas somente os espirituais atingem este nível. E para sermos espirituais, hoje nós aprendemos que temos que ouvir a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, revelada pelo Espírito Santo. Assim gestaremos em nós o quê? A nova criatura. O que Paulo disse: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Gestem esse ser espiritual em vocês. Ele traz dentro dele a vida eterna. E com ele você ganha a vida eterna. Isso quer dizer o quê? Que você perde a mortalidade. Você deixa de ser mortal para se tornar imortal, revestindo-se da incorruptibilidade que vem por ouvir a palavra de Deus. Senhor, obrigado por essa palavra que muda a realidade e nos transforma em seres imortais.
em seres espirituais. Agora, em nome de Jesus Cristo, vamos à autoridade que Jesus entregou em nossas mãos. Eu dou autoridade para vocês sobre toda a força do mal, e mal nenhum vai afetar você. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. No meu nome vocês vão curar enfermo e vão expulsar demônio. Você que crê. E para você ficar forte nisso, você tem que ouvir muito. Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvir a palavra de Deus, mais força você vai dar para o seu homem interior, para a sua nova criatura. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer: você, espírito de enfermidade e de morte, saia dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Agora vocês perdem a força e vão embora. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, em o nome de Jesus Cristo. Sai dos nossos ossos todo espírito de podridão e morte. Sai também da nossa mente espírito de rancor, raiva, tristeza, angústia, dor, depressão, medo, temor. Saia da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Sai dos nossos países, sai da nossa vida também espírito de pobreza, miséria, desgraça e dívida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.